Eu vou te dar uma receita para vencer dificuldades, uma receita bíblica, para alcançar vitória, para se superar, porque 2014 é o ano da superação, o ano da superação. E essa receita, ela está baseada em uma palavra muito simples, que contém apenas 5 letrinhas. Qual é o nome dessa palavra? Que contém 5 letras que me faz vencer dificuldades. Dificuldades em todas as áreas que porventura a vida faz surgir na minha frente. 5 letrinhas pequenininhas. A-N-I-M-O. Fala comigo, ânimo. Levanta a mão direita e fala assim: Senhor, me ajuda a ser uma pessoa animada, porque quem é animado vence qualquer tipo de dificuldade. Queridos, nós precisamos nos tornar pessoas animadas. Quem é animado, ele vence qualquer dificuldade. Quem é animado, ele se supera. A receita de José para não perder o ânimo era o quê? Eram os seus sonhos. Em Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 19. Os irmãos de José olhavam para ele e diziam assim, dizendo uns aos outros: vem lá, o tal sonhador. Meu irmão, o sonho é a receita para você ficar de pé. Diga para o seu irmão, o sonho é a receita para você ficar de pé. Nunca pare de sonhar, nunca pare de projetar, nunca pare, senão você vai acabar definhando, atrofiando. Mas quem sonha, ele geralmente está sempre renovado. A receita de Davi para vencer dificuldade está em 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 24. Davi, ele olha para o gigante Golias, e quando ele vê o gigante Golias, ele tem o seguinte discernimento: e todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Todos fugiam de Golias, mas quando Davi viu Golias, ele viu o que ninguém viu. Ele teve discernimento para entender que ali estava uma grande oportunidade. Querido, quer vencer dificuldade, ser alguém animado? Tenha discernimento para entender que problema não vem para nos destruir, mas problema vem para nos promover. Tenha discernimento de entender, querido, que para cada problema resolvido existe uma recompensa. Então, se você quiser ser recompensado financeiramente, onde você trabalha, você tem que resolver problema. Para de resolver problema lá. Ah, pastor, eu não quero mais ter problema, então não vai ter mais recompensa. Precisamos entender este princípio bíblico. Problema não vem para destruir, problema vem para promover, problema vem para alguém solucioná-lo e receber a recompensa. Tem tanta gente dizendo, eu não quero ter problema. Se você não quer ter problema, você não vai ter recompensa. Um advogado não consegue viver sem problema. Um médico não consegue viver sem problema. Eu fui no otorrino, que eu fiquei sem escutar direito, porque o meu ouvido produz muita cera. Aí eu peguei o cotonete, enfiei para tirar a cera. Aí que atrapalhou o trem todo, empurrou a cera para dentro. Aí eu falei isso para o otorrino, ele falou comigo assim: eu não posso te orientar a parar de usar o cotonete, brincando comigo, porque o cotonete é a fonte da minha renda. Eu só atendo quem usa cotonete, brincando comigo. Eu só atendo, pastor, quem usa cotonete, porque eles vão usando, aí fere, aí vai e enfia para dentro a cera, não entende que é um processo natural. Passar o dedinho assim, pastor, não tem problema nenhum, mas enfiar o cotonete, está enfiando a cera para dentro. Quanto mais cotonete se usa, pior fica. E ele me disse:
mas se o senhor quiser me dar trabalho, por favor, continue usando cotonete. Ou seja, continue arrumando um problema. O otorrino serve para quê? Já pensou, se ninguém tiver problema de ouvido, ele vai fechar a porta. Precisamos entender que para cada problema existe uma recompensa. Tudo que Deus criou e tudo que os homens criam é para resolver um problema. Esse microfone é para resolver um problema, você está aí ouvindo. Essas caixas é para resolver um problema, você está ouvindo. Esse telão é para resolver um problema, você está vendo aí os versículos. Essa cadeira é para resolver um problema. Todo mundo que criou esse tênis, você está usando é para resolver um problema. Todo mundo que criou isso para resolver um problema foi recompensado. Aí tem gente que não tem discernimento de espírito e diz: eu não quero ter problema, eu não quero ver problema, eu não quero resolver nada. Não, querido, tem discernimento. Quando Davi viu o gigante, ele falou: olha a minha oportunidade de tornar rei de Israel. Tenha discernimento, é a receita para vencer dificuldade e ser uma pessoa animada. E Davi disse mais: Golias, quem é você para insultar o Deus de Israel? O que é que Davi estava fazendo? Ele transferia as suas lutas para Deus. Aprenda a transferir as suas lutas para Deus, porque aí vai ter vitória da parte de Deus para a tua vida. Quem entendeu, bate palma e dá glória. Receita para não perder ânimo. Daniel capítulo 1 versículo 8. Olha o que Daniel fazia. Tem muitos lugares aqui, alguém orienta para sentar. Olha o que Daniel fazia. Capítulo 1 versículo 8 diz assim, ó: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a poção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Fala comigo: ser determinado. Irmãos, uma pessoa determinada, você pode ter certeza que ela não vai perder o ânimo. Daniel falou: eu não vou pecar, eu não vou beber bebida alcoólica, eu estou determinado, eu não vou pecar. Não tem desse, não. A sua carne é fraca. Eu tento parar e não consigo. Não, querido. É porque não determinou. Quando determina, para. Sim ou não, irmãos? Irmão, Deus vai te dar uma unção de determinação nesta noite. Quem recebe, dá glória a Deus aí. Diga assim: eu serei determinado. Eu serei determinado. Daniel determinou. É a receita para superar dificuldades. Ele decidiu: nada vai me parar. Você tem que decidir decretando, declarando: eu sei em quem eu tenho crido, e nada e nem ninguém vai me parar, porque quando Deus age, ninguém pode impedir, querido. Diga para o seu irmão: seja determinado, meu irmão. A receita de Paulo para não perder o ânimo está em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Olha o que Paulo nos ensina. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que Paulo está nos ensinando aqui? A maneira como você pensa determina as suas ações. Ponha coisas boas na sua cabeça, porque se eu penso em coisas boas, eu farei coisas boas, mas se eu penso em coisas ruins, eu farei coisas ruins. Uma das receitas para vencer dificuldade é pensar em coisas boas. É olhar, olha o que Paulo está nos ensinando. Fale e veja o que é verdadeiro. Fale e veja do que é honesto. Fale e veja do que é justo. Fale e veja do que é puro. Fale e veja do que é amável. Fale e veja o que é de boa fama. Fale e veja as virtudes. Ele não está dizendo: fale e veja da mentira. Fale e veja da desonestidade. Fale e veja da injustiça. Fale e veja do pecado. Fale e veja do ódio. Não, ele está dizendo: fale e veja das coisas boas. Vamos colocar coisas boas na nossa cabeça. Vamos colocar coisas agradáveis na nossa cabeça.
vamos pensar em coisas boas, porque aí nós vamos ter qualidade de vida. Mas se nós só pensarmos na desonestidade, na mentira, no pecado, na injustiça, no ódio, na má fama, nós não vamos conseguir vencer dificuldade e nem sermos animados. Quem está entendendo o que o Espírito de Deus está falando aqui nesta noite? A receita de Jesus para vencer dificuldade e ter ânimo, Mateus capítulo 6, versículo de número 22. Isso aqui é muito forte. Olha o que Jesus nos ensina. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha o que Jesus nos ensina. A maneira como você percebe a vida determina quem você é. Se eu só vejo doença, eu vou ficar doente. Se eu só vejo tragédia, eu vou viver na tragédia. Ai, Senhor, e se eu ficar com câncer? Eu vou acabar tendo câncer. Ah, Senhor, e se eu sair na rua e for atropelado? Sai não, que vai ser. Ah, Senhor, e se o avião cair comigo? Você vai passar uma hora de voo, a pior hora da sua vida. Nós não podemos ficar percebendo coisas ruins. Teve uma senhora que ela morava num prédio, e ao lado tinha um outro prédio erguido, e aí um dia ela olhou assim, da vidraça da casa dela, o que ela percebeu? A vizinha lavou o lençol branco, esticou, mas estava encardido. Ela falou: amor, olha lá, o lençol encardido, não sabe nem lavar direito. Passou ali um tempo, a vizinha lava de novo o lençol, estica, e ela fala: olha lá, o lençol está encardido. Passa um tempo, pela terceira vez ela fala com o marido dela: olha lá, o lençol está encardido, ela não sabe nem lavar. Aí passa um tempo, ela levanta e vê o lençol estava branquinho, e falou: amor, o lençol está branquinho. Ela lavou direito. Aí o marido dela falou: não, hoje de manhã eu levantei e lavei a vidraça da nossa casa. Diga para o seu vizinho: dá uma lavadinha nos olhos. Eu vejo. Olha o que são olhos maus. Drogado vai morrer na droga. Prostituta vai morrer na prostituição. Idólatra vai morrer na idolatria. Olhos maus, olhos bons. Vai ser um pregador do evangelho e vai salvar muitos que estão nas drogas, porque Deus vai libertar para libertar outros. Vai ser uma pregadora do evangelho, porque Deus vai tirá-la desse mundo. Não vai carregar imagem, mas vai carregar Jesus. Vai ser um diácono lá da igreja. Quem entendeu, dá glória a Deus aí, querido. Olha o que Jesus está dizendo. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, vai ser tudo bom em sua volta. O lençol vai estar limpo. O viciado vai estar liberto. A prostituta vai ser salva. O idólatra vai ter entregue a vida dele para Jesus. Mas se os meus olhos forem maus, não dá. O segredo é, faz assim, ó, limpando a vidraça dos meus olhos. Seja sincero, quem precisa dar uma limpadinha na vidraça dos olhos aqui? Eu sou o primeiro. Quem está comigo nessa fé? Então diga assim: Senhor, limpa os meus olhos, para que eu veja as coisas boas, porque a maneira que eu percebo a vida determina como eu serei. Aplauda e glorifica ao Senhor. Não para por aí. A receita de Deus para não perder o ânimo e vencer dificuldades está em 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 5 e versículo 6. Olha que coisa forte. Olha como é que Deus nos ensina a vencer dificuldades. Diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados por combates por fora e temores por dentro.
Paulo está dizendo que ele chegou em Macedônia para pregar o evangelho, e era uma tribulação. Mas aí no versículo 6 diz assim: mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Olha que coisa. A receita de Deus para vencer dificuldade e ter ânimo é essa aqui, ó. Paulo estava cabisbaixo, Paulo estava triste, porque ele estava fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho, e ninguém valorizava. Em Macedônia ele estava sofrendo, por fora, por dentro, estava vivendo uma crise terrível, estava vivendo um problema gravíssimo. Porém, Deus percebe aquilo em Paulo e traz Tito para ficar do seu lado. Tito era uma pessoa alegre, Tito era uma pessoa feliz, Tito era uma pessoa para cima, Tito era alguém que estava de bem com a vida. E eu aprendo, a lição de Deus para vencer dificuldade e ser animado é essa: fique perto de gente que pode te dar algo melhor. Sai de perto de crítico, sai de perto de fofoqueiro, sai de perto de pessimista, sai de perto de pessoas que falam mal da vida dos outros, sai de perto de pessoa que fica metendo o pau nos outros. Sai fora e fique ao lado de quem vai te abençoar, de quem vai te fortalecer, de quem vai te jogar para cima. Paulo estava para baixo e Deus pega Tito e manda animar Paulo. Eu estou aqui para te dizer, querido, tem vitória de Deus para a tua vida, tem milagre de Deus para a tua vida. Aquela porta vai se abrir. Eu quero ser Tito na sua vida hoje. A virada de Deus chegou para você. 2014 é o ano da superação. Não desista. Quantos recebem essa palavra, não grite glória a Deus aí. Querido, diga para o seu vizinho: eu quero ser Tito na sua vida. Fala para ele aí. Aleluia, aleluia. Precisamos estar do lado. Ah, irmão, se eu ando com quem é fofoqueiro, é a pior desgraça que tem. Se eu ando com quem fala mal dos outros, é pior. Esse negócio pega. Se eu ando com quem é para baixo, é a pior coisa que tem. Mas se eu ando com alguém que é para cima, se eu ando com alguém que é vencedor, se eu ando com alguém que fala de Deus, que fala da palavra de Deus, querido, é sinal que Deus mandou para mim ajudar. Mas se alguém chega para mim e que não tenha isso aqui, ó: mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Se não for para isso, não pode fazer parte da minha convivência. A receita de José foi não perder os sonhos. A receita de Davi para vencer dificuldade e ter ânimo foi ter discernimento de espírito e transferir suas lutas para Deus. A receita de Daniel foi ser determinado. A receita de Paulo foi pensar em coisa boa para ele viver coisas boas. A receita de Jesus foi limpar os olhos para ver coisas boas em volta. A receita de Deus: sai fora de gente que é crítico, fofoqueiro, pessimista. Fica perto de pessoas que vão te jogar para cima. E por último, a receita de Abraão. Como pode um homem como Abraão? A mulher é estéril, ele ficando velho, 25 anos se passa, nada da promessa se cumprir. Como que um homem desse ainda aguenta esperar? Como que um homem desse não murmura? Como que um homem desse, irmãos e irmãs, ainda continua firme com Deus? Existe uma estatística de oração que 95% dos crentes só oram pedindo: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. 3% dos crentes oram agradecendo: eu te agradeço, Deus, porque o Senhor me deu. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. E 2% dos crentes somente oram adorando a Deus. O que é adorar? É declarar que Deus é maravilhoso. Os anjos adoram ao Senhor 24 horas por dia. O Senhor é santo, santo, santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. 95% só pede, 3% agradece, e somente 2% é que adora. E Abraão
A oração dele era essa aqui: Abraão, cadê o cordeiro? Seu filho vai morrer. Deus proverá. Aleluia. A sua mulher é estéril. Abraão dava glória a Deus. A oração dele era glória a Deus. Não tinha filhos, glória a Deus. A promessa não cumpria, glória a Deus. Estava demorando, glória a Deus. Estava difícil, glória a Deus. E o Espírito de Deus fortalecia Abraão, porque ele glorificava. Quando eu glorifico, o Senhor fortalece o meu espírito. Quando eu glorifico, eu me torno uma pessoa forte. Quando eu glorifico, eu supero dificuldades e fico animado no meio da luta. Quando eu glorifico, eu me fortaleço no Senhor. Que você e eu possamos passar, a partir de hoje, parte da nossa manhã, quando você acordar, estiver escovando o dente, estiver tomando um banho, experimenta não pedir nada para Deus. Experimenta somente glorificar a Deus, dizer glória, dizer aleluia, dizer que Ele é santo, dizer que Ele é maravilhoso. À medida que você vai glorificando, o teu espírito vai se fortalecendo. À medida que você se torna mais forte, você está preparado para vencer dificuldades e ser uma pessoa animada. Vamos fazer essa experiência aqui. Por um minuto, feche os seus olhos aí agora. Comece a somente glorificar a Ele. Não pede nada, não agradeça, somente glorifica, 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 glorifica. Se você quiser levantar os braços, levante. Se você quiser fechar os olhos, feche. Mas eu vou te dar um minuto para você somente glorificar, somente glorificar, somente glorificar o nome do Senhor. Adore a Ele, diga que Ele é o teu Deus, que não há outro além dEle. Diga que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós te adoramos, meu Pai, na beleza da tua santidade. Glorifica que Ele te fortalece, glorifica que Ele te fortalece, glorifica porque Ele te fortalece. Glória, 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 glória. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Santo, 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 santo és o Senhor, Criador dos céus, Criador da terra. O mesmo ontem, hoje e será eternamente. Recebe a adoração da tua igreja nesta noite, meu Pai. Olha aqui, igreja. Aprenda a glorificar a Deus diariamente, porque Ele te fortalece. Ele nos fortalece quando nós glorificamos. Nós nos sentimos alguém forte, renovado, fortalecido. Diariamente faça isso. Irmãos, ânimo é uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu enfrento luta como você enfrenta. Eu enfrento problema como você enfrenta. Mas é batalha, mas sempre glorificando a Deus. E aí, sabe por que eu estou aqui pregando para você? É porque eu sei que Deus é maior. Levanta a mão e diga assim: Deus é maior, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Anime-se, pois tem vitória de Deus para a tua vida. Dá glória a Deus aí. Eu aprendi que esperança é esperar com confiança. Paciência é esperar com tranquilidade. E ânimo é esperar com entusiasmo. Porque podemos esperar em Deus apesar de toda luta, apesar do dia mau, apesar de dificuldade? Porque podemos esperar em Deus? 3 razões. Número 1, fala comigo: Deus é Pai. Em Mateus capítulo 7, versículo 9. A Bíblia fala que
Deus é Pai. Qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se nós que somos pecadores queremos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus que é santo, Ele quer dar também o melhor para nós. Ele é Pai porque lá em Isaías capítulo 49, versículo 15, a Bíblia diz que Ele nos conhece. Diz assim: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquece, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus sabe quem é você, Deus conhece a tua luta, Ele sabe o teu endereço, e Ele é Pai e vai cuidar de você. Quem crê na glória a Deus aí? Segunda razão, Deus é poderoso. Fala, é poderoso. Salmos 83, versículo 18. A Bíblia diz: para que saibam que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Ou seja, Ele opera em qualquer área da vida. Salmo 89, versículo 13. Esse Deus que é poderoso não tem limites para agir. Tu tens o braço poderoso, forte a tua mão e elevado a tua destra. Salmo 113, versículo 7 até 9. Revela o poder desse Deus que nós servimos. Ele levanta do pó o pobre, do monturo ergue o necessitado, para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. O nosso Deus é poderoso. Esse Deus, lá em Isaías 64, versículo 4, a Bíblia diz que esse Deus, Ele é tão poderoso e tão maravilhoso, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além desse Deus que nós servimos, que opera, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Pode esperar em Deus, porque Deus é poderoso. Pode esperar em Deus, porque Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Isaías capítulo 43, versículo 13. Olha o que é o poder de Deus. Eu sou Deus, também de hoje em diante. Eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus opera, ninguém é capaz de impedir, querido. Você pode esperar em Deus, primeiro, porque Deus é Pai. Segundo, porque Deus é todo poderoso. E terceiro, fala comigo, Deus é fiel. Lamentações capítulo 3, versículo 23. Fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E grande é a tua fidelidade. O milagre vai chegar, pode esperar em Deus. Em Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 12, diz assim o texto: então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, para que ela se cumpra. Espera em Deus, porque Ele é Pai. Espera em Deus, porque Ele é poderoso. Espera em Deus, porque Ele é fiel. Quantos aqui estão esperando em Deus? Então eu tenho uma notícia para te dar. Isaías capítulo 40, a partir do verso 28. Olha o que acontece com quem espera em Deus. Não sabes, não ouviste em que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? E inescrutável o seu entendimento? Ele dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. E ele diz: os jovens se cansarão, se fadigarão, os mancebos cairão. Mas, quem espera em Deus aqui? Mas os que esperam do Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Querido, Deus está dizendo que aquele que espera nele é transformado em águia.
Irmão, sabe o que é uma águia? A águia, ela escolhe o que ela come. Pardal come o que sobra no chão. Águia não. A águia, ela está lá em cima. Ela tem uma visão maravilhosa. Ela enxerga o peixe. Ela desce e pega com o bico ou com as garras o peixe no meio do oceano. Quando eu era menino, morava em Betim, eu lembro que eu usava um bodoque. Aqui chama bodoque também de jogar em passarinho. Estilingue. E eu já peguei passarinho com estilingue quando era menino. Olha que coisa errada, eu fazia. Agora eu nunca peguei uma águia com estilingue. Você já viu aí alguém falando, matei uma águia com estilingue, já viu isso aí? Não. A águia, ela tem o poder de voar na altura de um Boeing 767, irmão. Diga para o seu irmão, você não é pardal, não, você é águia. Na hora que a tempestade vem, uma dessas três coisas acontece com a águia. Porque quando a tempestade vem, no vento contrário, os passos vão para junto dela. Tanto que você já viu aí, reportagem, em tal cidade veio um bando de pássaros. É porque o vento soprou para aquele lugar e o bando de pássaro foi. Mas a águia não. Pássaro comum, se a tempestade vier com vento contrário, ele vai junto. Mas a águia é diferente, porque ela voa na altura de um Boeing. Acontece três coisas com ela. Número 1, ou ela passa por cima da tempestade, ou ela entra no meio da tempestade e sai do outro lado, ou ela se equilibra na tempestade até ela passar. Você está enfrentando alguma tempestade na tua vida? Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Três coisas vão acontecer com você no meio dessa tempestade. Número 1, ou você vai passar por cima dessa tempestade, dá uma glória a Deus aí. Ou você vai entrar no meio dessa tempestade, mas vai sair do outro lado, dá um aleluia aí. Ou você vai se equilibrar no meio dessa tempestade, mas eu libero essa palavra, você não vai ser derrubado, nem paralisado, a tempestade vai passar, recebe essa palavra no poder do nome de Jesus, você não vai ser paralisado, nem derrubado, ou você sobe, ou você entra no meio, ou você se equilibra, mas a vitória é tua no poder do nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Abra as mãos assim, por gentileza. Eu quero orar por você. Fica de pé se você puder. Não sei se estiver com criança no colo, alguma enfermidade, mas quem puder, fica de pé. Abra as mãos assim. Feche os seus olhos por um minuto. Diga, Pai, que eu possa aprender esses princípios bíblicos nesta noite. Fala, Pai, que eu possa aprender a vencer dificuldade. Diga comigo assim, igreja. Como José eu vou sonhar. Como Davi eu vou ter discernimento. Como Daniel eu serei determinado. Como Paulo eu vou pensar melhor sobre as coisas. Como Jesus eu vou limpar os meus olhos. Como Deus disse, eu vou andar com pessoas certas. Como Abraão, eu vou sempre glorificar. Diga, eu vou esperar em Deus, porque Ele é Pai, Ele é poderoso, Ele é fiel. Levante as mãos e comece a sentir essa presença dEle aqui. Olha o Espírito de Deus te renovando nesta noite. Olha o Espírito de Deus te conduzindo a vencer dificuldades. Olha o Espírito de Deus te conduzindo a ser uma pessoa animada. Glorifica Ele. A unção está entrando na tua vida. É um novo tempo de Deus. É um novo tempo da parte de Deus. É um novo tempo da parte de Deus para a tua vida. Recebe aí agora. Adora, 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 adora. Somente adorar, dele vou depender. Você é águia, você é águia, você é águia. Você é águia, meu irmão, você é águia, minha irmã.
Essa tempestade não vai te derrubar, porque os que esperam no Senhor voarão como águia. Ou você passa por cima dessa tempestade, ou você entra no meio e sai do outro lado, ou você se equilibra no meio dela, mas você não vai ser derrubado. Canta, vamos lá, vou voar como águia. Vou voar como águia, vou dançar como Adora, adora, adora. vou fluir como Oh, ressoiando, canta, rabanabassurianda, rabacharabadai. Iramanasurianda, canta, rabacharabadabassura, manabassuriandarai. sobre as águas, vou louvar como do primeiro amor. Pois eu